Narração de livro organizado por Cristiane Batista, Grata. Freud. O Tabu da Virgindade, 1917. Contribuições à Psicologia do Amor 3. Entre as peculiaridades da vida sexual dos povos primitivos, poucas são tão surpreendentes para a nossa sensibilidade como a sua atitude ante a virgindade da mulher. A valorização da virgindade, por parte do homem que faz a corte, parece-nos algo tão firme e evidente, que quase ficamos perplexos ao ter que fundamentar esse juízo. A exigência de que a moça não traga, para o casamento com um homem, a lembrança do comércio sexual com outro homem não passa, afinal, da continuação lógica do exclusivo direito de posse sobre uma mulher, que constitui a essência da monogamia, a ampliação desse monopólio ao passado. Então não nos é difícil explicar, a partir de nossas concepções sobre a vida amorosa da mulher, o que antes parecia um preconceito. Quem é o primeiro a satisfazer a ânsia de amor trabalhosamente contida por largo tempo de uma donzela, superando as resistências que nela se formaram por influência do meio e da educação, torna-se aquele com o qual ela forma uma relação duradoura, não mais possível para nenhum outro. Com base nessa experiência, produz-se na mulher um estado de sujeição que garante o calmo prosseguimento da posse, e que a torna capaz de resistir a novas impressões e desconhecidas tentações. A expressão servidão sexual foi utilizada por Krafft Ebing em 1892, para a designação do fato de que uma pessoa pode adquirir um extraordinário grau de dependência em relação a outra com a qual tem relacionamento sexual. Pode acontecer que esta servidão vá muito longe, até a perda de toda a vontade autônoma e a tolerância dos maiores sacrifícios do próprio interesse, mas o autor não deixa de observar que um determinado grau dessa dependência é realmente necessário, se a ligação for durar um certo tempo. Alguma medida de servidão sexual é, de fato, imprescindível para a manutenção do casamento civilizado e para a detenção das tendências polígamas que o ameaçam, e em nossa comunidade esse fator é normalmente levado em conta. Um grau incomum de enamoramento e fraqueza de caráter, de um lado, e ilimitado egoísmo, do outro, é dessa conjunção que Krafft Ebing deriva a gênese da servidão sexual. Mas a experiência analítica não permite que nos contentemos com esta singela tentativa de explicação. Pode-se perceber, isto sim, que a magnitude da resistência sexual superada é o fator decisivo, e também o fato de a superação acontecer de forma concentrada e somente uma vez. Em conformidade a isso, a sujeição é muito mais frequente e intensa na mulher do que no homem, embora neste seja mais frequente agora do que na antiguidade. Quando pudemos estudar a servidão sexual nos homens, ela demonstrou ser consequência da superação de uma impotência psíquica por obra e graça de uma mulher, a qual o homem permaneceu então ligado. Muitos matrimônios surpreendentes, e mais de um destino trágico até mesmo de amplas consequências, parecem ter explicação nessa origem. Não se descreve corretamente a conduta dos povos primitivos quando se afirma que eles não atribuem valor à virgindade e se aduz, como prova disso, o fato de consumarem a defloração da menina fora do casamento e antes do primeiro intercurso matrimonial. Parece, ao contrário, que também para eles a defloração é um ato significativo, mas veio a ser objeto de um tabu, de uma proibição que chamaríamos de religiosa.
Em vez de reservá-la para o noivo e futuro esposo da menina, o costume exige que ele evite esta ação. Está fora de meu escopo reunir cabalmente as provas da existência dessa proibição tradicional, acompanhar a sua difusão geográfica e enumerar todas as formas em que se manifesta. Limito-me à constatação de que é bastante difundida, entre os povos primitivos de hoje, tal ruptura do ímen fora do matrimônio subsequente. Eis o que diz Crowley, diz marriage ceremony consists in perforation of the hymen by some appointed person other than the husband, it is most common in the lowest stages of culture. Especially in Australia, esta cerimônia de casamento consiste na perfuração do ímen por uma pessoa indicada que não seja o marido. É bastante comum nos estágios mais baixos da cultura, especialmente na Austrália. Mas quando a defloração não ocorre no primeiro ato matrimonial, tem de ser realizada antes, de alguma maneira e por alguma pessoa. Citarei outras passagens do livro de Crowley que informam sobre esse ponto, e que também nos dão ensejo para algumas observações críticas. P. 191, assim, entre os díeres e tribos vizinhas é costume universal, quando a garota chega à puberdade, romper o ímen. Nas tribos de Portland e Glenalg isso é feito por uma velha senhora, e às vezes, por esse motivo, homens brancos são solicitados a deflorar meninas. P. 307, às vezes a ruptura artificial do ímen ocorre na infância, em geral, porém, na puberdade. Frequentemente é combinada, como sucede na Austrália, com um ato cerimonial de intercurso. P. 348, a respeito de tribos australianas em que se acham as conhecidas restrições matrimoniais exogâmicas, segundo comunicam Spencer e Gillan, o ímen é perfurado artificialmente, e os homens presentes têm acesso, cerimonial, seja notado, à garota, em determinada ordem. O ato acontece em duas partes, perfuração e intercurso. P. 349, entre os Maçais, na África Equatorial, o empreendimento dessa operação na menina é uma importante preliminar do casamento. Entre os Sacais, Malaya, Batas, Sumatra, e entre os alfoias de Celebes, a defloração é realizada pelo pai da noiva. Nas Filipinas havia certos homens cuja profissão era deflorar noivas, no caso de o ímen não ter sido rompido na infância por uma velha senhora às vezes empregada para isso. Em algumas tribos esquimós, a defloração da noiva era atribuição do Angekok, o sacerdote. As observações que anunciei referência a 2 pontos. Primeiro, é lamentável que nesses relatos não se tenha maior cuidado em distinguir entre a mera destruição do ímen, sem coito, e o coito com a finalidade dessa destruição. Apenas em um trecho vimos expressamente que a operação consiste em 2 atos, na defloração, manual ou instrumental, e na cópula subsequente. O material de Ploss e Bartels, tão rico em outros aspectos, tem pouca utilidade para o nosso objetivo, pois em sua exposição avulta o resultado anatômico do ato da defloração, em detrimento da importância psicológica. Em segundo lugar, gostaríamos de saber o que diferencia o coito cerimonial, puramente formal, solene, oficial, que acontece em 3 ocasiões, do ato sexual regular. Os autores que consultei tinham demasiado pudor em escrever sobre isso, ou subestimaram, uma vez mais, a importância psicológica desses detalhes sexuais.
Esperamos que os relatos originais dos viajantes e missionários sejam mais completos e inequívocos, mas, com a presente inacessibilidade da maior parte da bibliografia, que é em língua estrangeira, nada posso dizer de seguro a respeito disso. Podemos contornar a dúvida relativa a esse segundo ponto, aliás, considerando que um pseudocoito cerimonial representaria o substituto, e talvez tomasse inteiramente o lugar, de um plenamente consumado em tempos remotos. Para explicar esse tabu da virgindade pode-se recorrer a vários fatores, que apreciarei rapidamente. Na defloração de uma menina, em geral é derramado sangue, a primeira tentativa de explicação, pois, baseia-se no temor dos primitivos ao sangue, para eles a sede da vida. Esse tabu do sangue é demonstrado por muitos preceitos que nada tem a ver com a sexualidade, e liga-se claramente à proibição de matar, constitui uma medida protetora contra a avidez de sangue dos primórdios, o prazer de matar dos primeiros homens. Nesta concepção, o tabu da virgindade é relacionado ao tabu da menstruação, observado quase sem exceções. O primitivo não pode manter afastado de ideias sádicas o enigmático fenômeno do fluxo de sangue mensal. A menstruação, sobretudo a primeira, é por ele interpretada como a mordida de um bicho espectral, talvez como indício de relacionamento sexual com esse espírito. Ocasionalmente, algum relato permite reconhecer nesse espírito aquele de um antepassado, e então compreendemos, apoiando-nos em outras percepções, que a menina menstruada, enquanto propriedade desse espírito ancestral, seja tabu. Por outro lado, somos advertidos a não superestimar a influência de um fator como o horror ao sangue. Afinal, este não pôde suprimir costumes como a circuncisão do menino e aquele ainda mais cruel praticado nas meninas, excisão do clitóris e dos pequenos lábios, que vigoram parcialmente nesses povos, nem abolir outras cerimônias em que é derramado sangue. Logo, não seria de estranhar que ele fosse superado, em benefício do marido, na primeira coabitação. Uma segunda explicação também prescinde do elemento sexual, mas é de alcance muito mais geral. Ela diz que o primitivo está à mercê de uma permanente disposição à angústia, tal como afirmamos, na teoria psicanalítica, daqueles que sofrem de neurose de angústia. Essa disposição à angústia se apresentará mais fortemente nas ocasiões que, de algum modo, desviam-se do habitual, que trazem consigo algo novo, inesperado, incompreendido, inquietante. Daí também procede o cerimonial, bastante presente nas religiões posteriores, relacionado ao começo de toda nova empresa, ao início de cada estação, aos primeiros frutos da vida humana, animal e vegetal. Os perigos de que o homem angustiado se crê ameaçado nunca aparecem mais fortes, na sua expectativa, do que no início da situação perigosa, e apenas então é adequado proteger-se deles. Não há dúvida de que o primeiro ato sexual no casamento requer, por seu significado, ser precedido por tais medidas acauteladoras. As duas tentativas de explicação, a do horror ao sangue e a da angústia dos primeiros frutos, não contradizem, mas sim reforçam uma a outra. O primeiro ato sexual é certamente um ato considerável, tanto mais se faz verter sangue. Uma terceira explicação, a preferida de Crowley, pede atenção para o fato de que o tabu da virgindade é parte de um contexto imenso,
que abrange toda a vida sexual. Não apenas a primeira relação com a mulher é tabu, mas o próprio ato sexual, quase poderíamos dizer que a mulher é toda tabu. Ela não só é tabu nas situações especiais que decorrem de sua vida sexual, na menstruação, na gravidez, no parto e puerpério, também fora delas o trato com a mulher está sujeito a tão sérias e numerosas limitações, que temos toda razão em duvidar da suposta liberdade sexual dos selvagens. É verdade que, em determinadas ocasiões, a sexualidade dos primitivos extrapola toda inibição, de ordinário, no entanto, ela parece mais vigorosamente coartada por proibições do que nos estágios de cultura mais elevados. Se o homem empreende algo especial, uma expedição, uma caçada, uma incursão guerreira, tem de manter-se longe da mulher, sobretudo do ato sexual com a mulher. De outro modo, sua força ficaria paralisada e ele atrairia o fracasso. Também nos usos cotidianos há uma inconfundível tendência a manter os sexos à parte. Mulheres vivem com mulheres, homens com homens, dificilmente haverá, em muitas tribos primitivas, uma vida familiar no sentido que conhecemos. Às vezes a separação vai ao ponto de não se permitir a um sexo pronunciar os nomes próprios do outro, de as mulheres desenvolverem uma linguagem com vocabulário particular. A necessidade sexual pode sempre tornar a romper essas barreiras, mas em algumas tribos até os encontros dos esposos têm de ocorrer fora da casa e em segredo. Ali onde o primitivo ergueu um tabu, é porque teme o perigo, e não se pode negar que um temor básico ante a mulher se exprime em todos esses preceitos para evitá-la. Talvez ele se fundamente no fato de a mulher ser algo diferente do homem, eternamente incompreensível e misteriosa, estranha e, por isso, aparentemente hostil. O homem teme ser debilitado pela mulher, ser contagiado por sua feminilidade e, então, mostrar-se incapaz. O efeito relaxante e desalvder de tensões, que tem o coito, talvez seja exemplar para esse temor, e a percepção da influência que a mulher adquire sobre o homem através do ato sexual, a consideração que ela assim obtém, talvez explique a difusão desse temor. Em tudo isso não há nada que tenha envelhecido, nada que não perdure entre nós. Muitos observadores dos primitivos atuais julgam que seus impulsos eróticos são relativamente fracos e nunca atingem as intensidades que nos acostumamos a ver no homem civilizado. Outros contradizem tal avaliação, mas, de todo modo, os tabus enumerados demonstram a existência de um poder que os opõe ao amor, ao rejeitar a mulher como estranha e hostil. Em palavras que pouco se diferenciam da terminologia habitual da psicanálise, Crowley afirma que cada indivíduo separa-se dos outros mediante um taboo of personal isolation, e que justamente as pequeninas diferenças, dentro da semelhança geral, motivam os sentimentos de estranheza e hostilidade entre eles. Seria tentador perseguir essa ideia e derivar desse narcisismo das pequenas diferenças a hostilidade que em todas as relações humanas combate vitoriosamente os sentimentos de solidariedade e sobrepuja o mandamento de amor ao próximo. Ao atentar para o complexo da castração e sua influência no juízo que se faz da mulher, a psicanálise acredita haver apreendido boa parte do que fundamenta a rejeição da mulher pelo homem, narcísica e bastante entremeada com menosprezo. Notamos, porém, que essas últimas considerações nos levaram muito além do nosso tema.
O tabu geral da mulher não lança nenhuma luz sobre os preceitos particulares relativos ao primeiro ato sexual com uma virgem. Nisso permanecemos limitados às duas primeiras explicações, do temor ao sangue e do temor à primeira ocasião, e mesmo delas é preciso dizer que não tocam o cerne do tabu em questão. Na base deste acha-se evidentemente a intenção de negar ou poupar, ao futuro esposo, algo que não pode ser separado do primeiro ato sexual, embora dessa mesma relação, conforme a observação inicial que fizemos, deve-se resultar uma ligação especial da mulher com esse homem. Não é nossa tarefa, aqui, abordar a origem e o derradeiro significado dos preceitos do tabu. Fiz isso na minha obra Totem e Tabu, na qual considerei a ambivalência original na determinação do tabu e sustentei a gênese deste nos eventos pré-históricos que levaram à fundação da família humana. Já não se pode reconhecer, nos tabus dos primitivos de hoje, tal significado anterior. Esquecemos facilmente, com tal expectativa, que também os povos mais primitivos vivem numa cultura bem distante daquela dos tempos primevos, tão antiga como a nossa, que igualmente corresponde a um estágio de desenvolvimento posterior, embora diverso. Hoje em dia vemos o tabu articulado num sistema engenhoso entre os primitivos, tal como os neuróticos desenvolvem nas suas fobias, e encontramos velhos temas substituídos por outros mais novos, harmoniosamente ajustados. Deixando de lado os problemas genéticos, retomemos então a ideia de que o primitivo estabelece um tabu onde receia um perigo. Esse perigo é, de modo geral, psíquico, pois o homem primitivo não é impelido a fazer, neste ponto, duas distinções que nos parecem inevitáveis. Ele não diferencia o perigo material do psíquico e o real do imaginário. Em sua concepção do mundo, coerentemente aplicada, todo perigo vem da intenção hostil de um ser animado como ele, tanto o perigo de uma força natural como o de outros homens ou animais. Por outro lado, ele está acostumado a projetar seus impulsos hostis internos no mundo exterior, ou seja, a atribuí-los aos objetos que sente como desagradáveis ou apenas como desconhecidos. Então a mulher é também percebida como fonte de tais perigos, e o primeiro ato sexual com a mulher é visto como um perigo particularmente intenso. Acredito que obteremos algum esclarecimento sobre qual é esse perigo intensificado, e por que precisamente ele ameaça o futuro esposo, se investigarmos mais detidamente o comportamento das mulheres de nosso estágio cultural nas mesmas circunstâncias. Já antecipo, como resultado desse exame, que existe realmente esse perigo, de modo que o homem primitivo se defende, com o tabu da virgindade, de um perigo corretamente pressentido, embora psíquico. Avaliamos como sendo a reação normal que a mulher, após o coito, abrace firmemente o homem no auge da satisfação, e vemos nisso uma expressão de seu agradecimento e um penhor de duradoura sujeição. Mas sabemos que não constitui absolutamente a regra que já a primeira relação traga esse comportamento, muito frequentemente ela significa uma decepção para a mulher, que permanece fria e insatisfeita, e de ordinário se requer mais tempo e frequente repetição do ato sexual, para que nele ocorra também a satisfação da mulher. Há uma sequência contínua, desde esses casos de frigidez apenas inicial e passageira até o desagradável resultado de uma frigidez permanente,
que os ternos esforços do homem não conseguem vencer. Acho que essa frigidez da mulher ainda não é suficientemente compreendida e, excetuando os casos que devem ser imputados à insuficiente potência do homem, exige explicação, se possível através de fenômenos que lhe são próximos. Neste ponto não quero abordar as frequentes tentativas de fugir ao primeiro ato sexual, porque admitem vários significados, podendo ser vistas em primeira linha, mas não totalmente, como expressão da tendência defensiva geral da mulher. Creio, por outro lado, que certos casos patológicos lançam alguma luz sobre o enigma da frigidez feminina, casos em que a mulher, após o primeiro, ou após cada novo ato, exprime abertamente sua hostilidade ao homem, insultando-o, erguendo a mão contra ele ou golpeando-o de fato. Num caso bem notável desse tipo, que pude analisar a fundo, isso ocorria embora a mulher amasse bastante o marido, costuma-se ela mesma solicitar o coito e claramente obtivesse grande satisfação nele. Quero dizer que essa estranha reação contrária é resultado dos mesmos impulsos que ordinariamente podem manifestar-se apenas como frigidez, isto é, que são capazes de deter a reação terna, sem impor-se eles próprios. No caso patológico, é dividido em seus dois componentes, por assim dizer, aquilo que na frigidez, bem mais frequente, une-se para produzir um efeito inibidor, exatamente como, tempos atrás, percebemos nos chamados sintomas em duas fases da neurose obsessiva. Seu perigo assim ativado pela defloração da mulher consistiria em atrair a sua hostilidade, e justamente o futuro esposo teria toda a razão para subtrair-se a tal inimizade. A análise leva a descobrir, sem dificuldade, que impulsos da mulher tomam parte no surgimento dessa conduta paradoxal, na qual espero achar a explicação da frigidez. O primeiro coito mobiliza uma série de impulsos que são inaproveitáveis para a atitude feminina desejada, e deles alguns não necessitam repetir-se nos atos posteriores. Pensamos aqui, em primeiro lugar, na dor que a defloração causa na virgem, e talvez nos inclinemos a ver como decisivo esse fator, prescindindo de buscar outros. Mas não se pode realmente atribuir à dor tal importância, deve-se pôr em seu lugar a injúria narcísica que advém da destruição de um órgão, e que acha mesmo uma representação racional no conhecimento do diminuído valor sexual da moça deflorada. Mas os costumes matrimoniais dos primitivos contêm uma advertência acerca de tal superestimação. Vimos que em alguns casos a cerimônia tem duas fases: após a ruptura, manual ou instrumental, do ímen, há um coito oficial ou pseudo-relação com os representantes do marido, o que demonstra que o sentido da prescrição do tabu não é satisfeito com evitar-se a defloração anatômica, que ao marido será poupada outra coisa mais que a reação da mulher à lesão dolorosa. Outro motivo para a decepção com o primeiro coito, achamos, é o fato de nele a expectativa e a realização não poderem coincidir, ao menos para a mulher civilizada. O intercurso sexual foi, até então, fortemente ligado à proibição, e por isso o intercurso legal e permitido não é sentido como a mesma coisa. Como pode ser íntima esta associação é algo evidenciado, de maneira quase cômica, pelo empenho de tantas noivas em ocultar a nova relação amorosa de outras pessoas, até mesmo dos pais, quando não há real necessidade disso nem se espera objeção alguma.
As moças dizem abertamente que o seu amor perde algum valor para elas, quando outros sabem dele. Ocasionalmente esse motivo pode tornar-se preponderante e impedir o desenvolvimento da capacidade para o amor no matrimônio. A mulher só reencontra sua sensibilidade amorosa numa relação interdita, que deve ser mantida em segredo, a única na qual ela está certa de que sua vontade é soberana. No entanto, tampouco esse motivo vai suficientemente a fundo, ligado a condições culturais, além disso, não se vincula muito bem à situação dos primitivos. Logo, tanto mais significativo é o fator seguinte, baseado na evolução da libido. Graças aos esforços da psicanálise, aprendemos como são regulares e puldaruças as primeiras alocações da libido. Trata-se de desejos sexuais infantis tenazmente conservados, na mulher, geralmente, fixação da libido no pai ou no irmão que o substitui, desejos que frequentemente não se dirigiam para o coito, ou que o incluíam apenas como vago objetivo. O marido é sempre, digamos, um homem substituto, jamais o homem certo. O primeiro lugar na capacidade amorosa da mulher pertence a outro, em casos típicos o pai, o marido tem, no máximo, o segundo lugar. Para que o substituto seja rejeitado como insatisfatório, importa qual a intensidade da fixação e com que pertinácia é mantida. Assim, a frigidez se acha entre as condições genéticas da neurose. Quanto mais poderoso o elemento psíquico na vida sexual da mulher, tanto mais a sua distribuição libidinal se mostrará capaz de resistência à comoção do primeiro ato sexual, tanto menos avassalador poderá ser o efeito da sua posse física. A frigidez pode então firmar-se como inibição neurótica ou aplanar o chão para o desenvolvimento de outras neuroses, e mesmo ligeiras diminuições da potência masculina contribuirão para isso. O tema do desejo sexual infantil parece ser levado em conta pelo costume em que os primitivos transferem a defloração para um homem idoso, um sacerdote ou indivíduo sagrado, isto é, um substituto do pai, ver acima. Daí uma linha direta me parece conduzir ao jus prima e noctis direito da primeira noite dos senhores feudais da Idade Média. A J. Stoffer sustentou a mesma concepção, e também viu na difundida instituição das bodas de Tobias, o costume da continência nas 3 primeiras noites, um reconhecimento dos privilégios do patriarca, tal como fizera C.G. Jung. Corresponde à nossa expectativa, portanto, se encontramos imagens de deuses entre os substitutos do pai encarregados da defloração. Em algumas regiões da Índia, a recém-casada tinha de sacrificar seu ímen ao lingam de madeira, e, segundo o relato de Santo Agostinho, havia esse costume na cerimônia de casamento romana, de seu tempo, na forma atenuada em que a jovem precisava apenas sentar-se no enorme falo de pedra de Priapo. Há outro motivo, relacionado a camadas ainda mais profundas, que demonstravelmente tem a principal culpa pela reação paradoxal ao homem, e cuja influência manifesta-se também na frigidez da mulher, segundo penso. O primeiro ato sexual ativa, na mulher, outros velhos impulsos além daqueles descritos, que contrariam inteiramente a função e o papel femininos. Sabemos, pela análise de muitas mulheres neuróticas, que bem cedo elas passam por um estágio em que invejam o sinal de masculinidade do irmão e sentem-se prejudicadas e rebaixadas por sua ausência, por sua diminuição, na verdade.
Incluímos essa inveja do pênis no complexo da castração. Se entendemos por masculino também o querer ser masculino, adequa-se a essa conduta a designação protesto masculino, que Alfred Adler cunhou a fim de proclamar esse fator o responsável pela neurose em geral. Nessa fase, é frequente as meninas não esconderem a sua inveja e a hostilidade que dela resulta para com o irmão favorecido, elas procuram também urinar em pé como o irmão, para defender a sua suposta igualdade. No caso mencionado de agressão da mulher ao marido que amava, após o coito, pude constatar que essa fase havia precedido a escolha de objeto. Somente depois a libido da garota se voltou para o pai, e então ela desejou, em vez do pênis, um filho. Não me surpreenderia se, em outros casos, a sequência de tais impulsos fosse invertida e essa parte do complexo da castração tivesse efeito apenas depois de realizada a escolha objetal. Mas a fase masculina da mulher, na qual ela inveja o pênis do menino, ocorre mais cedo no desenvolvimento, de todo modo, e acha-se mais próxima do narcisismo original do que do amor objetal. Há algum tempo tive ensejo de examinar o sonho de uma recém-casada, no qual transparecia a reação à perda da virgindade. Ele mostrava facilmente o desejo de castrar o seu jovem marido e guardar para si o pênis. É certo que também cabia a interpretação mais inofensiva de que ela desejava o prolongamento e a repetição do ato, mas vários pormenores do sonho extrapolavam esse sentido, e o caráter e o comportamento posterior da sonhadora deram testemunho em favor da concepção mais séria. Por trás dessa inveja do pênis vem à luz o hostil amargor da mulher frente ao homem, que nunca está ausente de todo nas relações entre os sexos, e do qual vemos claros indícios nos esforços e nos escritos das emancipadas. Numa especulação de natureza paleobiológica, Ferenczi faz remontar essa hostilidade. Não sei se é o primeiro nisso a época da diferenciação dos sexos. No início, pensa ele, a copulação realizava-se entre dois indivíduos de gênero igual, dos quais um tornou-se mais forte e obrigou o mais fraco a suportar a união sexual. O amargor com tal submissão ainda persistiria na atual disposição da mulher. Não vejo o que censurar no uso de tais especulações, desde que se evite superestimá-las. Após essa enumeração dos motivos para a reação paradoxal da mulher à defloração, da qual perduram traços na frigidez, podemos dizer, resumindo, que a sexualidade inacabada da mulher se descarrega no homem que primeiro a faz conhecer o ato sexual. Então o tabu da virgindade faz sentido, e entendemos o preceito que manda poupar desses perigos justamente o homem que vai partilhar a vida com tal mulher. Em estágios de cultura mais elevados diminui a importância dada a esse perigo, ante a promessa de sujeição e, sem dúvida, ante outros motivos e atrações, a virgindade é considerada uma possessão a que o homem não deve renunciar. Mas a análise dos distúrbios matrimoniais ensina que tampouco na vida psíquica da mulher civilizada se extinguirão completamente os motivos que buscam levar a mulher a vingar-se de sua defloração. Acho que não pode escapar a um observador o número extraordinário de casos em que a mulher permanece frígida e sente-se infeliz num primeiro casamento, e, após a dissolução deste, torna-se uma esposa terna e dedicada para o segundo marido. A reação arcaica esgotou-se no primeiro objeto, digamos.
Mas também em outros aspectos o tabu da virgindade não desapareceu de nossa vida civilizada. É conhecido da alma popular, e os escritores utilizam ocasionalmente esse tema. Uma comédia de Anzengruber mostra um camponês simplório que se abstém de casar com a moça a ele destinada, porque ela é uma rapariga que vai custar a vida ao primeiro. Então ele concorda em que ela se quer com outro, e a terá quando for viúva e não representar perigo. O título da peça, Das Jungfergift, o veneno da virgem, alude ao fato de os domadores de serpentes fazerem as cobras venenosas morderem antes um pedaço de pano, a fim de manejá-las sem perigo. O tabu da virgindade e parte de sua motivação acharam sua mais forte expressão numa conhecida personagem teatral, da tragédia Judite e Holofernes, de Hebel. Judite é uma daquelas mulheres cuja virgindade se acha protegida por um tabu. Seu primeiro marido foi paralisado na noite de núpcias por um medo misterioso, e não mais ousou tocá-la. Minha beleza é como a beladona, diz ela. Sua fruição traz loucura e morte. Quando o general assírio sitia a cidade, ela planeja seduzi-lo com sua beleza e destruí-lo, usando um motivo patriótico para encobrir um sexual. Após ser desvirginada por esse homem violento, que se vangloria de sua força e impiedade, a indignação de Judite lhe dá forças para decapitá-lo, e assim ela liberta seu povo. A ação de decapitar-nos é bem conhecida como substituto simbólico de castrar. Judite é a mulher que castra o homem que a deflorou, tal como no desejo do sonho que relatei, de uma mulher recém-casada. Hebel sexualizou deliberadamente a narrativa patriótica achada nos livros apócrifos do Antigo Testamento, pois nela Judite pode gabar-se, após o seu retorno, de não haver sido maculada, e no texto bíblico também não se acha menção nenhuma à sua perturbadora noite de núpcias. Mas é provável que, com fina sensibilidade de escritor, ele tenha percebido o tema antiquíssimo que se perdera na história tendenciosa, não fazendo mais que restituir ao material seu conteúdo anterior. Numa excelente análise, Isidor Spdir mostrou como o complexo parental do próprio Hebel determinou sua escolha do material, e como ele veio a tomar sempre o partido da mulher na luta entre os sexos e a penetrar os mais recônditos impulsos da alma da mulher. Ele também menciona os motivos que o próprio escritor oferece para a alteração que fez no material, corretamente julgando-os artificiais e como que destinados a justificar externamente e, no fundo, ocultar algo de que o próprio autor não tem consciência. Não contestarei a explicação dada por Spdir para a transformação de Judite, que na história bíblica é uma viúva, numa viúva virgem. Ele invoca a intenção, encontrada nas fantasias infantis, de negar as relações sexuais dos pais e fazer da mãe uma mulher inviolada. Mas acrescento, depois que o escritor estabeleceu a virgindade da sua heroína, sua imaginação sensível deteve-se na reação hostil desencadeada pela profanação da virgindade. Podemos então dizer, concluindo, que a defloração não tem só a consequência cultural de ligar duradouramente a mulher ao homem, ela também desperta uma reação arcaica de hostilidade ao homem, que pode assumir formas patológicas que se manifestam com frequência em inibições da vida amorosa conjugal, e à qual podemos atribuir o fato de o segundo matrimônio frequentemente vingar mais que o primeiro. O surpreendente tabu da virgindade, o temor com que, nos povos primitivos,
o marido foge do ato da defloração, acham nessa reação hostil a sua plena justificação. É interessante que, na qualidade de psicanalista, encontremos mulheres em que as reações opostas de sujeição e hostilidade acharam expressão e permaneceram intimamente ligadas. Há mulheres que parecem desavir-se totalmente com os maridos, e fazem apenas esforços vãos para distanciar-se deles. Por mais que tentem dirigir seu amor para outro homem, a imagem do primeiro, a quem já não amam, intervém de forma inibidora. A análise mostra, então, que tais mulheres ainda se apegam a seus primeiros maridos por sujeição, não mais por ternura. Não se libertam deles porque não chegaram a vingar-se deles, e, em casos pronunciados, nem tomaram consciência do impulso de vingança.